Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 24 de julho de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo orientador espiritual Emmanuel. Como eu sempre falo, né, foi a primeira obra que Chico psicografou de Emmanuel. Por isso que ele deu o nome do benfeitor à obra. E nós estamos estudando o capítulo 36, que é o último capítulo do livro, Aos Trabalhadores da Verdade. E hoje nós vamos fazer a conclusão do estudo dessa obra, né? É uma obra belíssima que nos trouxe assim muitos ensinamentos, e eu acredito que eu gostei muito do estudo da obra. Emmanuel realmente ele nos traz orientações fantásticas, e nesses últimos capítulos, né, muita coisa ele tem nos ensinado. Mas antes de nós iniciarmos aqui o estudo da obra, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos durante todo esse período, né, em que estudamos essa obra, graças a Deus, recebendo, né, toda a proteção dos benfeitores, dos amigos espirituais, de Jesus, e que todos nós possamos ser beneficiados pelas boas vibrações que com certeza chegaram do alto até nós, porque durante todo o tempo que estudamos essa obra, havia um grupo espiritual também estudando conosco, né? Cada obra que nós estudamos, há um grupo espiritual que estuda conosco. E com certeza esse grupo nos ajudou. Então, só temos a agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez concluindo o estudo de uma obra. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Então, Deus. como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 36, que lá desse capítulo é uma mensagem aos trabalhadores da verdade, né? É aos trabalhadores da verdade, é uma mensagem de Emmanuel aos trabalhadores da verdade. Nós estamos estudando hoje o item 36.3, o progresso anímico. Mas antes de começarmos a leitura desse item, eu vou ler o parágrafo anterior, que diz assim: Emmanuel diz assim: o corpo não está separado da alma. Quer dizer, estando nós aqui encarnados, é a sua representação. Então, o corpo aqui na Terra é a representação dessa alma. Por isso que os amigos espirituais dizem, né, André Luiz, que quando nós estamos encarnados, o corpo físico é o nosso corpo de relação com o externo. E quando nós estamos desencarnados, o nosso corpo de relação é o perispírito, tá? E ele diz aqui, o corpo não está separado da alma, é a sua representação. As suas células são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos. Então, o nosso corpo ele foi organizado de acordo com o nosso grau evolutivo, né? Como ele diz aqui, de acordo com segundo as disposições perispiríticas do indivíduo. Então, cada um tem aquele corpo de acordo com aquilo que conquistou. E o organismo doente retrata o espírito doente. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual, né? Então, vamos lá, 36.3, o progresso anímico. Os porquês da evolução anímica devem impressionar a quantos se consagram ao estudo, né?
Porque quando a gente vai estudando, né, a evolução do espírito, a evolução do homem, né, a gente vai percebendo quanta coisa vai entrar nisso, né? Quando a gente vem estudando todo esse processo evolutivo, a gente vê tudo aquilo que pode interferir, que pode colaborar, que pode prejudicar a nossa evolução. Então, você vê como o nosso pensamento pode ser uma coisa boa para a nossa maneira de ser, como pode ser uma coisa prejudicial. Eu estou estranhando que o Alberto estava aí agora, acho que ele caiu, saiu, né? Então, o Alberto botou aqui, estou com problema de conexão, que ele estava no curso, ele saiu. Então, a gente percebe, né, quantas coisas podem interferir na nossa caminhada. Daí não é à toa que Jesus falou, orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Os progressos da vida terrestre, diz Emmanuel, podem ser verificados pelos geólogos, pelos antropologistas. Há no planeta toda uma escala grandiosa de ascensão. No fundo de vossos oceanos, ainda existem os infusórios, os organismos celulares que remontam a um passado multimilenário e cujo aparecimento é contemporâneo dos princípios da vida organizada do homem. Hoje mesmo, eu estava vendo aqui, vou até ver se eu coloco aqui, uma matéria falando sobre o fundo do oceano. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Que os pesquisadores descobriram, né? Eles falando, né, sobre o que eles descobriram sobre o nitrogênio no fundo do oceano. Então, esse nitrogênio, pelo tempo que ele está ali, ele pode dizer o tempo da idade da Terra no fundo do oceano, né? Então, tem até uma foto, eu achei que eu não gravei a matéria, mas eu achei muito legal eles falando sobre essa questão. E aí depois eu peguei aqui sobre a presença do nitrogênio no fundo do oceano. Que realmente o fundo do oceano é uma coisa, para nós, inexpugnável, né? O homem já sonha até botar edificações em Marte, não é? Construir, que não vai ser uma coisa tão difícil daqui a 20, 30, 40 anos. Tudo bem que a atmosfera de Marte não é propícia ao homem, mas nada que o homem não possa botar, né? Aqueles casulos com oxigênio dentro. Mas o oceano, depois de uma certa profundidade, é complicado para nós. Não dá Né? para nós, não dá. Então, ele fala aqui, no fundo de vossos oceanos, isso quando esse livro foi publicado, em 1938, mas em 2024 continua a mesma coisa. No fundo de vossos oceanos ainda existem os infusórios, os organismos unicelulares que remontam a um passado multimilenário. Outro dia, os cientistas estavam pesquisando bactérias no fundo do oceano que têm milhões e milhões de anos, muito mais antigas que a presença do homem na Terra. E eles estavam pesquisando essas bactérias, encontraram essas bactérias no fundo do oceano. Ainda estavam lá, vivas, de milhões e milhões de anos. Então, ele fala aqui, né? A presença no oceano de organismos unicelulares que remontam a um passado multimilenário e cujo aparecimento é contemporâneo dos princípios da vida organizada do orbe. Então, são bactérias que estão lá há milhões e milhões e milhões de anos, né? Muito mais antigas
que o homem na Terra. Loucura. E nós, né, estamos com muita dificuldade, né, de pesquisar isso, porque é uma região totalmente inóspita para a gente. Ainda mais quando tem aquelas fendas, né, do oceano, Poxa. tem verdadeiras fendas abissais, de vez em quando sai um ser dali, né, um ser totalmente estranho. E a gente não sabe, não sabe quando é que o homem vai conseguir pesquisar, Pesquisar. penetrar nessas regiões. Como? Com esse corpo aqui é muito complicado. O nosso corpo atual é muito complicado, né? E enquanto o espaço está aí, sendo pesquisado, mas no fundo o próprio planeta tem regiões que a gente não pode ir. 36,4. A trajetória das almas. Que longa tem sido a trajetória das almas? Na verdade, a gente não sabe quanto tempo verdadeiramente a gente está aqui, né? Os cientistas até falam, né? O homem está aqui há 100, o homem, né? O homem racional, né? O homem como nós. 100 mil anos, 150 mil anos, mas a cada dia que passa, os cientistas encontram um fóssil antigo, e aí essa data de 100 mil anos retrocede mais ainda, né? E qual é a prova dessa inteligência? São as pinturas. Eu estava vendo aqui também o caso daquela caverna de Altamira, onde surgiu os primeiros pinturas do pé. Tem uma criança, né? Que encontrou. A criança ela estava com o avô e ela falou: vô, olha só, pintaram um boi na parede. Então, aquelas pinturas elas já mostram uma certa inteligência. Porque o sujeito para fazer aquela pintura, e não são pinturas coloridas. Mostra que ele teve o quê? A inteligência para quê? Reunir frutas, pedras de cores diferentes, para fazer uma tinta. Isso demonstra o quê? Inteligência. Né? E detalhe, gente, tintas que ficam da pedra 500 mil anos, 200 mil. Hoje você pinta uma casa, dali a 2 meses, com chuva, você tem que repintar, não é assim? Ih, meu Deus, já está tudo desbotado. O sujeito usava tintas, quer dizer, ele manuseava, né? Era barro com pedra, muita pedra colorida, com fruta, e fazia uma tinta que está lá, 200, 300 mil anos, né? Retratando direitinho o dia a dia dele, a ponto de você, ao ver a pintura, você reconhecer o que ele está colocando ali. Né? Você vê que ele está colocando um motivo assim, é, do dia a dia, da caça, né? Da religiosidade dele. Está aqui, ó. Essa caverna aqui de Altamira, deixa eu ver, é uma caverna na qual se conserva um dos conjuntos pictóricos mais importantes da pré-história, né? Aí ele é mais importante da pré-história. Por volta de 11 mil a 12 mil anos. Está lá até hoje. As pinturas belíssimas. E tem outras muito mais antigas também. Então, quando ele fala, realmente, longa tem sido a trajetória das almas aqui na Terra. A gente não sabe com certeza uma data de quando o primeiro homem aqui esteve. Chegou, né? Esse homem, o pré-histórico, aquele que ainda não usava a razão. A gente não tem ideia. Não se tem como cravar, só sabe que é muito tempo. A origem do princípio anímico
somos nós, o princípio anímico, né? Nosso corpo, que o corpo onde habita o espírito, perde-se dentro de uma noite de labirintos. Tudo, porém, dentro do dinamismo do universo, se encadeia numa ordem equânime e absoluta. Está tudo muito bem colocado, tudo muito bem colocado. Inclusive, né, quem quiser depois, dá uma olhadinha nessas questões do Livro dos Espíritos, do item 21 a 27. Pode botar aí, né? Quando ele pergunta que é espírito, qual a natureza íntima do espírito? E a espiritualidade diz: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, né? Então, ele vai falando da 21 a 27, você vai tendo essa ideia, né? Que a origem do princípio anímico perde-se dentro de uma noite de labirintos. Tudo, porém, dentro do dinamismo do universo. Se encadeia numa ordem equânime absoluta. Tudo começou ali com o princípio espiritual se unindo ao princípio material. Através dessa união promovida, né, e patrocinada pelo fluido, para que o princípio espiritual pudesse agir sobre o princípio material. Quando é que isso começou? Ninguém tem noção, ninguém sabe. Né? Aí ele diz aqui, da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio. Quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Né? Então, olha só, da irritabilidade à sensação. Você pode botar aí, né? O mundo vegetal. O mundo vegetal. Da sensação à percepção, você pode botar aí o mundo animal, não é? Da sensação à percepção, o mundo animal. E depois ele diz, da percepção ao raciocínio, já é passando para o mundo, que é esse novo gênero, né? Hominal. Quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Todavia, desses combates necessários, promana o cabedal de experiência do espírito em sua evolução. Pode falar, Denise. Então, diz aqui, é dessa luta, desse princípio inteligente, passando por esses reinos, reino vegetal, reino animal, entrando no reino mental, que vem, é daí que vem esse conjunto, esse cabedal de experiências que nós possuímos. Os movimentos automáticos do nosso corpo. Como é que eles foram adquiridos? Como é que hoje existe uma circulação sanguínea que você não controla, né? As batidas do nosso coração, o movimento de respiração que acontece de forma automática, porque você pode até tentar parar de respirar, mas não consegue muito tempo, né? Toda essa automatização do nosso corpo vem daqui, desse aprendizado, dessa aquisição de experiência que o princípio inteligente conquistou através dos milhões e milhões e milhões de anos, né, de experiência do espírito em sua evolução. E ele diz evolução gloriosa. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. É o ápice.
desse processo evolutivo. É a nossa racionalidade. Então, o ser, quando faz essa conquista, ele chegou ao ápice do seu progresso anímico. Daí para frente é só ir usando essa inteligência para ir evoluindo mais. Por quê? Porque o vegetal não tem isso, né? Como ele disse aqui, o vegetal vai ter da irritabilidade a sensação. O animal irracional vai ter da sensação à percepção. Mas quando você vai da percepção ao raciocínio, e a gente não está falando de espírito puro, não. Quando a razão se instala na mente desse ser, que pode ser muito primitivo, mas quando ele vai lá para a mata para recolher florzinha vermelha e pega pedra colorida e terra para misturar, fazer a tinta e pintar a sua vida, né, retratos da sua vida de caça, é a inteligência se apresentando. Porque ele está retratando o dia a dia dele. Então, ele pinta, né? O homem correndo atrás dos bisontes, correndo atrás do mamute, né? Ele e os seus com arco e flecha. O que é isso? Inteligência. Inteligência. Ele está retratando o dia a dia dele. Para que aquilo fique o quê? Imortalizado. É uma mensagem que ele está deixando. Quando ele cava a rocha para deixar os primeiros sinais, também. Quando ele prepara os seus instrumentos, alguém vê macaco fazer lança, pegar uma pedra fina bem fininha, depois pegar o cipó e pegar aquela ponta de flecha, amarrar num pedaço de pau com cipó, para depois ele usar como instrumento de caça? Não, ninguém vê. Mas é o uso da inteligência. Ele sabe que precisa daquele instrumento para matar a sua caça, porque ele sabe que precisa comer. E depois ele descobre que em bando ele consegue melhor. E depois ele usa o fogo, a tocha também. E depois ele aprende que se ele e os companheiros começarem a empurrar a caça para a beira do abismo, ele vai poder ter vamos dizer assim, uma caça melhor, porque eles faziam assim. Aqueles penhascos à beira da praia, eles iam empurrando os animais para a beira, quando os animais eram muito grandes. E eles não podiam. Então, às vezes, tinha uma manada de búfalo, desses animais grandes. Então, eles tocavam a manada em direção ao abismo. E a manada despencava lá de cima. Os animais morriam embaixo. Depois, eles só desciam, tiravam o couro, ali mesmo já tiravam o couro, e levavam a caça, a carne e deixavam os ossos. Levavam só o que interessava. Já era uma estratégia de caça. Uma estratégia de caça. Tudo isso já é o quê? É inteligência, né? Estratégia, logística. Eles faziam isso. Então, aqui que ele diz a racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade, que aumenta naturalmente os seus deveres e responsabilidades. Quando o homem chega a esse ponto, ele está no ápice da cadeia alimentar. Ele está no ápice da cadeia alimentar. Mesmo sendo aquele homem primitivo, mas ele está no ápice da cadeia alimentar, porque só ele é capaz de usar essa estratégia, tacar fogo na mata para poder espantar os animais, já manuseando fogo. Então, ele está no ápice da cadeia alimentar. Daí para frente é só subida. A conquista do livre-arbítrio
compreende as mais nobres obrigações, né? E essa responsabilidade, esse poder vai aumentando, a partir do momento que seus deveres vão também aumentando, sua responsabilidade vai aumentando, e aí vem a conquista do livre-arbítrio, né? Que compreende as mais nobres obrigações. Aí eu trouxe aqui o texto do Pedro de Camargo Vinícius, quando ele fala que, deixa eu pegar aqui, que agora esse negócio aqui ficou meio complicado. Espera aí, onde está o texto dele? Meu Deus. Deixa eu abrir aqui para poder pegar aqui. Ah, tá. Um só problema e uma só solução. Tá? Um só problema e uma só solução. Esse texto está no livro O Mestre da Educação, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o Mestre da Educação. Ele diz assim: um só problema, capítulo 3, um só problema e uma só solução. A educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É a lei universal adequando-se ao homem, com a sua essência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal, através do que se denomina autoeducação. Assim sendo, estamos em face do supremo problema da vida, pois se trata da chave mediante a qual todos os outros problemas serão solucionados. E sem o concurso dele, nada se resolverá satisfatoriamente. Então, sem a educação, nada vai se resolver satisfatoriamente. Toda a forma política é boa, em mãos de homens cônscios de seus deveres e responsabilidades. Nenhuma delas presta, quando manejada por indivíduos inescrupulosos e desonestos. As melhores constituições, leis mais sábias, visando assegurar os direitos e o bem-estar dos povos, nada representam se as rédeas do poder se acham no domínio de demagogos impudicos, cujos objetivos sejam o completar-se da posição que ocupam e da força de que ocasionalmente dispõem. Por que Pedro Camargo está dizendo isso? Em acordo com o que disse Emmanuel aqui. Tá? Emmanuel deixa aqui uma observação. A conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Leis luminosas e justas, dependendo da interpretação e aplicação de políticos corruptos, tornam-se inócuas e inoperantes no sentido do bem coletivo, pois até mesmo dispositivos e postulados inexpressivos e obsoletos, sob o critério de pessoas sensatas e conscienciosas, podem assegurar a felicidade de um povo e o renome de uma nação. O mesmo sucede com respeito às religiões. Em qualquer hipótese e circunstância, não são as leis, as formas e os códigos que promovem e garantem a estabilidade. Tá? A estabilidade das leis, a estabilidade de instituições e a justiça social, das leis, instituições e justiça social. Né? Sim, aí é que aqui ficou meio complicado. Sim, os seus executores. Tudo depende do homem, não do jogo dos regulamentos e do emaranhado de dispositivos, regras e artigos metodicamente colecionados. Tudo se burla, tudo se mistifica, menos o caráter íntegro, estruturado e consolidado mediante esforços e lutas consumadas, conscientes, e lutas consumadas conscientemente com aquele propósito. A reforma social, em todo sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas
individuais, ou não passará de utopia, de quimera, explorada pelos fariseus de alto e baixo consumo. A vida, diz Pedro de Camargo, tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta finalização dos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes, progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Fora, pois, da educação, que se transforma em autoeducação, quando o indivíduo a imprime em si mesma, não existe solução para os problemas da vida, quer considerada individualmente ou em relação à coletividade humana. Por isso, a obra de redenção, que começou lá atrás, quando o homem começa a desenvolver o seu raciocínio. Por isso, a obra de redenção encarnada pelo Divino Mestre é obra de educação. Por essa razão, também o mais alto assim se pronuncia. Mais humano e cristão é premunir contra o mal os nossos semelhantes, acendendo-lhes no espírito o facho da educação, que instrui, consola, melhora e fortalece, do que deixá-los penar na cegueira primitiva, e reservando-nos para oferecer-lhes mais tarde o gramado do hospital, ou impor aos rebeldes a moralização cruciante da penitenciária. Então, a gente vai ver aqui o porquê que Jesus veio até nós, né? Por que que Jesus veio até nós? Jesus veio até nós para nos ajudar na nossa obra de educação. Porque o princípio inteligente começou a se desenvolver e chegou ao ponto de se tornar espírito. Quando foi que aconteceu, a gente não sabe. A gente não sabe. A partir daí, nós começamos a evoluir. Esse princípio inteligente foi evoluindo, 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 até chegar a se tornar espírito. Essa evolução prossegue através do raciocínio, através do uso da inteligência. Mas chega um momento que nós precisávamos de um salto de qualidade. Era como se a gente chegasse no momento de estagnação. E aí veio o próprio governador do planeta para trazer, propiciar a cada um de nós esse salto de qualidade. Por isso que o Pedro Camargo diz assim: por isso a obra de redenção, encarnada pelo Divino Mestre, é obra de educação. Por essa razão também o mais alto assim se pronuncia. Mais humano e cristão é premunir contra o mal os nossos semelhantes, acendendo-lhes no espírito o facho da educação, que instrui, consola, melhor e fortalece, do que deixar o penar na cegueira primitiva. Porque se Jesus não tivesse vindo dar esse impulso, a civilização continuaria como estava naquele momento, batendo um contra o outro, sem ir a lugar nenhum. Era preciso uma diretriz. Era preciso mostrar para a gente o caminho para a gente poder prosseguir com segurança, para a gente poder crescer. Por isso que lá na questão 625 do Livro dos Espíritos está assim, ó: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus. E está lá da notinha de Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino animava. Porque Deus não nos criou para que a gente ficasse sempre vivendo como selvagem. Como selvagem. Ele não nos criou para isso. E chega um momento da nossa caminhada
que a gente não tem mais condição de seguir sozinho, sabe? Se seguir sozinho na conquista de algo maior. Era preciso que essa lei divina que foi implantada na nossa consciência, ela desabrochasse, para a gente poder compreendê-la. E só com a vinda de Jesus é que isso vai acontecer. Então, Jesus vem para instalar essa obra de educação, para esse homem poder dar um grande salto de qualidade. Então, a gente vai percebendo agora as 3 fases que vão acontecer. Você tem, primeiro, a primeira revelação com Moisés, porque os homens viviam como bruto, né? Era como bruto, um matando o outro, sem uma lei, sem uma diretriz, só vivendo ali pelo instinto. Mata, destrói familiares, tudo isso. Aí vem Moisés, com a primeira revelação. Dá o quê? Dá uma arrumada no negócio. Né? Dá uma arrumada. Traz os 10 mandamentos. Né? Dizendo ali, não matarás, não roubarás, respeitarás o seu próximo, aquela coisa toda. Aquilo já mexeu com a gente. Já mexeu com a gente. Organizada. Ele precisou também mandar um de mosaico para poder apertar mais o negócio, para poder dar uma formatada. Mas passaram-se 2 mil anos e a coisa estagnou. A coisa estagnou. Aquilo que Moisés trouxe já não estava mais conseguindo grandes frutos. Por quê? Porque as pessoas não compreendiam com profundidade o que significava cada um dos mandamentos. A pessoa seguia, não matarás. Deus mandou eu não matar. Mas ele achava que o matar era só um tipo de matar. Que o adulterar era só não trair a mulher e o marido. Que o não roubar era só não tirar as coisas dos outros. Eles não conseguiam aprofundar dentro desses 10 mandamentos, como tem hoje até gente hoje que ainda não sabe. Aí vem quem? Jesus. E Jesus diz, eu não vim modificar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Ele veio para explicar essa lei. E aí ele abriu, usou das parábolas, né? De todos os meios possíveis para nos ajudar a compreender melhor. Nós compreendemos. E deu uma boa melhorada. Mas ainda a gente ficou claudicando. 2 mil anos depois, que o tempo é mais ou menos esse, tá, gente? De Moisés até Jesus é 2.000, 2.500 anos por aí. Logicamente, de Moisés, ou melhor, vou trazer de Abraão, né? De Abraão, que é o primeiro que vem falando de um Deus único aí, até Jesus, bota 3.000 anos. O povo avançou. De Moisés até Jesus, o tempo vai diminuir. Vai diminuir. Então, vai ficar aí, ó, os 3.000 anos de Abraão até Jesus. De Jesus para a terceira revelação, já diminui, porque o pessoal já tem uma compreensão melhor. Não é mais 3.000 anos, é 2.000. Aí vem e Jesus já avisou. Jesus avisou. Ó, eu vou mandar aí, vai voltar, isso tudo vai voltar. Porque eu sei que vocês ainda não vão precisar de uma coisa maior. E ele traz. 2.000 anos depois, vem a terceira revelação. E aí a espiritualidade diz aí, ó, ele veio, há 2.000 anos atrás, para desenvolver essa obra de educação.
E aí vem a terceira revelação, que abre tudo. E diz assim, ó, não precisa mais de parábola, de historinha para boi dormir, nada disso. Está tudo aí. Agora, vocês podem dar um grande salto de qualidade, porque agora vocês estão realmente preparados. A ciência está aí para vocês, mostrando coisas extraordinárias, né? A terceira revelação é o cristianismo redivivo, está tudo aí. Aí olha o que Emmanuel disse assim, aqui, olha aqui, ele falou, ó, ele diz assim, a racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. De Abraão até Jesus, o homem foi desenvolvendo a sua racionalidade. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade, que aumenta, foi aumentando até hoje, que aumenta naturalmente os seus deveres e responsabilidades. Hoje, através da nossa racionalidade, a gente tem um grande poder. O poder de poder fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Porque hoje eu já sei o que eu posso fazer. Porque eu também sei que existe uma lei de responsabilidade. Eu preciso usar bem o meu livre-arbítrio. Hoje eu preciso. Aquele homem lá do passado, ele não sabia usar esse livre-arbítrio. Mas hoje eu sei. E com isso aumenta a minha responsabilidade. Né? Aí ele diz: a conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Foi isso que o Pedro de Camargo trouxe aqui para a gente. Ele falou de política. Vocês viram no texto dele? Ele falou de política. Ele falou de políticos. Ele falou de governos. Ele falou de leis. Ele falou disso que a gente está vivendo agora. Nós vamos ter eleições no final do ano. Você está pesquisando quem são os melhores candidatos? A pessoa diz assim: nada, esquerda política, eu chego lá e voto. Não pode ser assim. Você não pode pegar um papelzinho no chão, na hora que está chegando lá na zona eleitoral. Ah, não sei nem quem vai votar. Chega lá, o cara me dá um papelzinho, vou votar nesse. Você não pode fazer isso. Porque aquele cidadão vai ficar ali durante 4 anos. Ele vai criar leis que poderão beneficiar ou prejudicar a sociedade. Porque tem leis que prejudicam, não tem? Tem. Agora, em São Paulo, eles estão fazendo uma lei para proibir as pessoas de oferecer quentinhas aos moradores de rua. Estão fazendo leis para liberar geral os agrotóxicos. Qualquer agrotóxico mais violento. É lei. Quem vai colocar? Quem cria essas leis? Nossos escolhidos. Quem vai votar essas leis? Nossos escolhidos. Olha aí, encontrando tubarão contaminado de cocaína. Um tipo de tubarão que é comestível, que o pessoal pesca e vende, cheio de cocaína. Ah, E já viu o efeito dessa cocaína no nosso corpo? Então, essas leis estão aí. Então, é o que ele falou, você tem que ter responsabilidade. Eu não gosto de política, mas o sujeito que está lá vai criar leis para toda a sociedade, inclusive você e sua família. Então, você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que saber a quem você vai confiar o teu voto, porque ele é teu representante. E se ele cria uma lei que arrebenta com todo mundo, você é responsável. Não, não tem nada a ver com isso. Tem, porque você colocou ele lá. Ele é responsável e você também. Porque teve preguiça de pesquisar a vida do candidato a quem você deu o voto da urna.
A gente não para pensar nisso. Mas ele diz aqui, a conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Por isso que Pedro de Camargo aqui falou da política, dos políticos, da corrupção. Podem ter, ele falou, leis maravilhosas, mas administradas por seres maus, não tem jeito, não dá, não presta para nada. No entanto, ele fala, leis mais ou menos, se for instrumentalizada, administrada por homens de inteligência, podem promover grande coisa. Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim. E, às vezes, a gente não para isso. Detesto política. Não vou nem lá votar. Você está se omitindo. Diz Dante Alighieri, né, que o pior inferno é dos indiferentes. E quem se omite é um indiferente. Né? Então, quando a gente começa a ler isso, a gente começa. Mas não é mesmo, gente? Quando eu digo que eu não vou votar. Porque não tem nenhum candidato que preste. Você é um omisso. Omisso. Você poderia ajudar para melhorar. Você não quer. Mas você quer o que depois? Aproveitar. Se sair coisa boa, aí você vai querer aproveitar disso. Sem merecer. Porque você não quis participar. Entendeu? Quando vem coisa boa, oh, que maravilha! Eu vou aproveitar, vou receber. Mas você fez alguma coisa para que aquilo que está acontecendo ali bom crescesse? Não pensem que nós não teremos que responder por isso. Teremos sim. Tem gente que acha que não, vai passar batido. Vai não. Nada disso vai passar batido. Ah, eu errei. Não importa, você tentou. Você pode ter errado na escolha do candidato, mas você foi lá, você tentou. Mas quando você se omite, a omissão é, podemos dizer, é a ação do covarde. E nós vamos ter que responder pelas nossas omissões e indiferenças. Não pensem que não vamos. Vamos sim. Alguém alguma vez viu Jesus se omitir? Quando só o doutor da lei mostrou para Jesus a moeda? Senhor, os romanos vão extorquindo a gente com altos impostos. O senhor acha que eu tenho que pagar imposto? Jesus não se omitiu. Ele não se omitiu. Ele podia ter dito, eu não vou falar, ele dizia assim, sujeito, eu não estou aqui para falar das coisas da matéria, não. Eu só estou aqui para falar das coisas de Deus. Não me venha com essas conversas. Ele não se omitiu, ele disse assim, me dá aqui a moeda. O homem deu, ele, de quem é essa esfinge? É de César, então dá para César o que é de César. Quando o doutor da lei veio e disse para ele assim, senhor, o senhor está curando no sábado? E a nossa lei diz que é proibido qualquer tipo de ação no sábado, com o risco de ir para a cruz. Ele disse o quê? Se você tiver um animal valioso que cai no buraco do sábado, você vai deixar ele morrer? Vai Claro trabalhar. que não. Você vai correndo e vai tirar o animal do buraco. Porque o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Ele não se omitiu. E olha que esse assunto, né, foi mais uma cruzinha para mais um ponto de volta aí na cruz. Ele não se omitiu nos momentos mais difíceis. Quando Pedro pegou a espada para arrancar a orelha de Malco, para salvar a vida dele, ele disse, não, não quero que faça isso. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Ele não se omitiu. Por que a gente vai se omitir? Então, o que está aqui? A conquista do livre-arbítrio
compreende as mais nobres obrigações. E a gente tem que pensar nisso. Aí continua aqui, mano. Chegado a esse ponto, que é o que nós vivemos hoje, né? O homem se encontra no limiar da existência, em outras esferas, onde a matéria rarefeita oferece novas modalidades de vida, em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam naturalmente à insuficiência dos vossos sentidos. Então, dizendo assim, quando o espírito chegar às mais nobres obrigações, né? Como ele e outros espíritos maiores, o homem vai estar no outro limiar da existência. Como hoje nós já estamos em relação ao homem da época de Abraão. Nós não estamos num ponto muito maior do que da época de Abraão? Sim, nós estamos. Porque aprendemos a usar raciocínio, aprendemos a usar o livre-arbítrio, mesmo que alguns não usem direito, bem, mas não pode alegar que não sabe. Né? Aí ele diz aqui, porque dos seus labores, das suas dedicações, brotará o conhecimento superior, que felicitará os núcleos de criaturas, porquanto ficará patente, plenamente evidenciada, a grande missão do espírito, como elemento criador, organizador e conservador de todos os fenômenos que regulam a vida material. É o espírito que vai ser esse grande promotor, não vai ser outro ser. É o espírito que vai ser o grande promotor, né, como elemento criador, organizador e conservador de todos os fenômenos que regulam a vida material. Quanto mais avançam os cientistas, mais se convencem das realidades de ordem subjetiva nos fenômenos universais. Você já vai estar encontrando, né, os cientistas já chegando naquele ponto quase descobrindo o espírito, né? Você já encontra o cientista naquele ponto aonde vamos dizer assim, o vento vai fazer a curva, onde ele vai chegar e dizer assim, não, realmente, existe alguma coisa aqui que eu não estava enxergando antes. As palavras natureza, fatalismo, tons vital não bastam para elucidar a alma humana. Quanto aos enigmas da sua existência, faz-se mister a intervenção das sínteses espirituais, reveladora das mais elevadas verdades. Então, para que a gente possa realmente descobrir o grande mistério da alma humana, né, os enigmas da existência humana, será necessário também essa ligação do homem carnal com o homem espiritual. Porque muitos desses mistérios são os espíritos que irão nos revelar. Porque aqui na Terra nós não conseguiremos essas respostas. Daí a necessidade desse intercâmbio com o plano espiritual. Porque eles irão revelando para a gente o quê? Aquilo que aqui a gente não consegue explicar. Então, as revelações estão chegando. Eles estão trazendo essas revelações. Quem estudou a aula de segunda-feira da Ivone Pereira, não viu aqueles textos maravilhosos de Leon Denis? Maravilhosos aqueles textos, falando do perispírito, né? Aí ele diz aqui, é para essas grandiosas afirmações que trabalhamos em comum. Quem trabalha em comum? Encarnados e desencarnados. E esse desiderato, e esse objetivo, constituirá a luminosa coroa da ciência do porvir. Então, esse trabalho conjunto do homem espiritual, do homem encarnado, tá? Trabalhando em conjunto, é que vai trazer para todos nós as grandes revelações e vai, né, se aliar também à ciência, né, e vai nos levar ao ponto que é o objetivo de cada um de nós.
que é nos tornarmos espíritos puros. Sem essa aliança entre esses dois mundos, não vai ter, a gente não vai conseguir chegar lá. É preciso que esses dois mundos se unam. A ciência da Terra com a ciência do espaço. E aí sim nós chegaremos lá. Eu trouxe também um texto aqui do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que é o capítulo 5 do Pensamento e Vida, chamado Educação. Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz da evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem reciprocamente, com efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terreno mora num reino entrecortado de raios. Olha aí as ondas eletromagnéticas. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução dos livros, né, que se impõem de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que é uma das potências da alma, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Né? Aqui Emmanuel nos traz essa lição maravilhosa. E agora chegou o brindamento. Denise, para você, como é essa trajetória do homem? Como é que isso se faz? Né? Mediante tudo isso que nós estudamos ao longo de todo esse tempo, e principalmente com esses textos de Pedro de Camargo e de Emmanuel.
Acho que se faz primeiro no autodescobrimento, né? No autoconhecimento, é, na vontade que ele tem de melhorar, de é, se perceber necessitado de, de mudança de atitudes, né? E partir para frente, né? Em direção ao que ele espera, ao que Deus espera de nós, né? Que a gente chegue até a espírito puro, então a gente precisa melhorar e muito. Então, só se percebendo, se conhecendo, sabendo das suas imperfeições e do que necessita fazer, né, para poder chegar lá, é só pela educação mesmo, só pela educação mesmo. E você não educa o outro, né? Você se autoeduca e com seu exemplo o outro aprende, né? É, não tem não tem outro caminho, não tem outro caminho, a não ser esse que Jesus nos ensinou, né? Do Alberto, amor, da caridade, é isso aí. Alberto, Esse estudo todo, né, desse livro foi muito rico, né, porque Emmanuel faz um caminho, né, um panorâmico da evolução do homem desde dos períodos de contradição da igreja, e vem, ele mergulha na guerra, nas guerras, né? Traz as mazelas humanas, mas ele traz as soluções também, né? Coloca, trouxe à tona a questão da mediunidade, tão importante, e a necessidade nossa de crescermos como espírito nessa nossa jornada evolutiva através da educação. Então, ele foi, como sempre, né, muito feliz nesse conteúdo desse livro. Ele abordou diferentes pontos, diferentes aspectos, e, no fim, tudo faz sentido, né? exatamente. No fim, tudo faz sentido. Carmen, para você. Eu estava olhando até o índice geral, que eu não tinha visto ainda, a quantidade de assuntos que ele traz para nós, digo, meu Deus do céu, tudo isso ele colocou em um livro muito sucinto, né? É um livro pequeno. Digo, meu Deus do céu, tem tudo aqui. E ele faz essa trajetória da humanidade, busca lá atrás, traz essas civilizações, ele traz a ciência, ele traz a mediunidade, ele traz tudo ao longo da história. É muito rico, esse livro é muito rico. É muito rico esse livro. Márcia, para você, esse estudo que você veio acompanhando, você acha que realmente acrescentou alguma coisa? Com certeza, né, Rose? Eu acho que isso é uma coisa muito individual de cada um, né? Quando a gente vai aprendendo, vai se modificando, vai melhorando, vai evoluindo. Você vê lá de trás, como você falou, né? Das pinturas, a evolução do ser humano, né? Com todas essas revelações que nós tivemos, que nós temos agora o Espiritismo, que nos abriu, né, a mente para um novo mundo, né? Um mundo material e espiritual. Eu acho muito importante. Eloá, para você contribuiu? Muito, muito mesmo, porque já temos as ferramentas, né? Eu até cito a parte da saúde, né? Como evoluiu hoje através de um exame de sangue, nós estamos no século XXI, porque um exame de sangue você detecta uma doença que ninguém controlava, né?
Exatamente. Entendeu? Então é uma evolução assim, nós só temos que agradecer a espiritualidade e Emmanuel, né? Nossa, Emmanuel é uma coisa assim, tudo isso que ele traz, que ele conscientiza, né? Ele não brinca, ele realmente cobra, né? Que a gente ande, que a gente descubra, que a gente evolui. Então é uma coisa maravilhosa. Nós temos ajuda assim de tudo que é lado, né? Só depende de nós começar, Exatamente. Você né? falou uma coisa É, importante aí. exatamente. Você Pensar, disse aqui, ó, acreditar, é ajuda de querer tudo quanto é evoluir, né? lado. Isso tem uma responsabilidade, né? A gente recebe Exatamente, ajuda de tudo quanto é lado. Então, nós vamos ter que ser exatamente. responsáveis, né, É. por tudo isso que chega para a gente. Pois é, eles falam aqui da É, ligação do homem carnal com o homem espiritual. Olha que exatamente. coisa É, linda, né? De se é, pensar e a gente, vamos um dia, uma hora aí, um século, sei lá quanto tempo a gente vai conseguir, e cada se vez Deus menos quiser. tempo. Talvez menos. O tempo vai Que diminuindo. bom, Ficou entre Abraão e chegados os Moisés tempos. muito tempo. Entre Moisés e Jesus, o tempo foi menor. Entre Jesus e Foi nós, muito menos tempo. 2000, aí A foi ideia é que o tempo vá diminuindo, porque diminuindo, conforme o homem vai se tornando mais inteligente, evoluindo. né? É, Você vê como as coisas estão acontecendo aí. Todo dia tem uma novidade, tem uma loucadamente, coisa né? nova, uma É descoberta verdade, é nova. verdade. Você nem dá conta de acompanhar É verdade, verdade. no campo da Chega a tecnologia. ficar, Não dá. tem que realmente ver as Olha aí, notícias, está essa semana já acontecendo muita deu. coisa. Eles já está pronto o protótipo do carro voador. Já está É, pronto. pois é, O olha, modelo do carro voador está a gente nunca pronto. imaginou. Quer dizer, o Jetson, daqui a 20 anos está aí. Os Jetsons. O carro voador está pronto, o protótipo. Agora a gente vai para a fábrica para começar a construir. Exato. Uma coisa que me preocupou, já É, anda me preocupando, às vezes eu penso o seguinte, digo, ai, meu Deus, mas a gente, eu, por exemplo, a idade já para desencarnar, está muito próximo, e aí eu penso assim, ai, mas eu vou perder a hora da virada, aquela hora da... não, 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 você vai acredito que não, né? sair. A gente vai estar em algum lugar Exatamente. A gente vai ver. Você vê, estudando, se os caras aprendendo. botaram um avião que tem quantas toneladas no ar, botar um carro. É, realmente, É muito mais leve, não é? é É caso menos que a gente passageiro. pensa. Se o cara botou um Boeing que É, carrega barcos, caminhões, aviões no ar, aqueles grandes aviões de é carga, verdade. o cara vai É, botar um carro de 3 metros de comprimento por 2 de largura no ar. é. É Ô, muito mais Rose, fácil Tá, botar um que Boeing. bom, que Muito mais bom. Rose, fácil. Oi, fale. então, os cientistas estão descobrindo a terceira dentição agora. Já foi testado em animais, deu sucesso, só falta testar no ser humano. Quer dizer, está tudo aí, Olha a ciência aí. É, está tudo chegando, gente. Nós, que como dizia, bom. os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Muita E rapidez, ele assim. vem mostrando tudo isso para a gente. Olha aí, ele vem chamando, nos alerta, presta atenção. Ah, tipo assim, agora não é hora de vacilar. É, Agora não é hora de vacilar. É muito conhecimento vocês estão recebendo, muita liberdade que vocês têm. Nunca se teve tanta liberdade como hoje. Agora, as responsabilidades são imensas para vocês. aumenta. Imensas. É aquela coisa. Nunca o homem do passado teve tanta responsabilidade como agora. Tá? É O homem do verdade. passado nunca teve tanta responsabilidade como agora. É, Por quê? Porque ele não teve tanta liberdade assim. e Quem conhecimento, muito né? foi dado, É, muito será cobrado. Então, sim, quando eu é. falei aquele negócio do voto, fiquemos atentos. Porque lá no passado,
gerações e gerações anteriores às nossas não podiam votar. Por incrível que pareça, se eu não me engano, na Suíça, a mulher, parece que foi na Suíça, só teve direito ao voto a partir de 1970. Ainda tem lugares por aí que também a mulher quase não vota, né? Agora, e aí hoje que você tem esse direito, você não quer exercer o direito de escolher quem vai te representar. Olha isso. São responsabilidades. Nunca se teve tanta liberdade como hoje. Mas junto a ela, nunca foi tão exigido do homem Verdade. responsabilidade. E isso vai pesar para a gente. Todos os nossos atos são bem observados pelos espíritos superiores e pelos não inferiores também. Mas quando nós temos o conhecimento, Rose, a gente faz bom uso da nossa liberdade, né? Não, isso é o que se espera, né, Márcia? É, Infelizmente, nem todos. verdade. Mas quem também não tiver, terá que responder por isso, né? E se não tiver hoje, um dia vai ter, porque vai ter que responder por isso. E você, Dulcineia, como é que você está vendo tudo isso agora? Ela está sem microfone, Rose. Ah, tá legal. O som do. Ah, entendi. Dá tchauzinho para Dulcineia. Bem, gente, eu acho que esse estudo foi bem válido, né? Muito. O Emmanuel nos levou a muita reflexão de temas muito importantes para a nossa vida. Realmente foi um estudo filosófico. Eu vi isso como um estudo filosófico, né? Abrindo a nossa mente para uma série de coisas. E semana que vem, a gente vai lá, né? A gente vai buscar esse aqui, né? A gente vai buscar o Mestre Jesus. A gente vai começar a destrinchar, né, esse sermão do monte, né? Esse sermão de monte, de onde iniciou a grande obra de educação. Porque o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é um estudo baseado nos ensinamentos do Sermão do Monte. Vocês já repararam? O Sim. Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec, quando escreveu o Evangelho, ele não foi buscar pontos polêmicos. Ele tinha que buscar o cerne do ensino de Jesus, que foi o Sermão da Montanha. Tanto é que Gandhi falou que nem cristão é. Se todos os livros religiosos desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada seria perdido para nenhum indivíduo do planeta de nenhuma religião. Porque se o cara é protestante, se o cara é católico, se o cara é espírita, se o cara é judeu, se o cara é budista, se o cara é hinduísta, se ele seguir o que está no Sermão da Montanha, o que está ali vale para ele. Vale para qualquer um. Por isso que Kardec fez assim. Ele se centrou em cima do sermão para escrever o Evangelho. Porque ali não tem nada que ninguém possa dizer. Ah, eu não concordo com isso. Não pode. Ali inicia a grande obra de educação do mestre, que é o sermão do monte ou da montanha. E agora nós vamos, a partir da semana que vem, mergulhar nesse sermão. Vamos destrinchar o que significa ser o sal da terra, Eu né? estou ansiosa por isso. Porque a gente fala, sóis o sal da terra, o fermento, não é? Jesus faz alusões. O fermento, vamos entender isso. O que é ser fermento, o que é o seu sal da terra? Frase por frase, para a gente poder compreender o que Jesus deixou para a gente. Porque é isso aí que a gente tem que seguir.
É aquilo que a gente tem que seguir. E para seguir tem que compreender. E o Cláudio Exatamente. Fajardo, ele é bem didático. Ele vai pegando frase por frase, palavra por palavra, e vai destrinchando para facilitar a nossa compreensão. Tá bom? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus, essa oportunidade sublime que nós tivemos de mergulhar nessa obra, que é a obra, como os amigos espirituais dizem, né, do grande exegeta do Evangelho. Exegeta quer dizer pesquisador, estudioso, Emmanuel, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa e, com certeza, todos nós aprendemos muito com Emmanuel. Então, para encerrar, eu vou pedir ao meu amigo Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Ao término deste momento de estudo e término desse ciclo de estudo, deste livro, estejamos todos agradecidos por esta oportunidade em que pudemos ter esclarecimentos tão necessários para que possamos ampliar o nosso discernimento e a nossa compreensão. Portanto, Senhor, vós sempre nos disponibiliza, através de seus mensageiros, a oportunidade de crescermos e que possamos, cada um de nós, aproveitarmos as oportunidades que nos são oferecidas para atingirmos os nossos propósitos na direção do idealismo superior. Agradecidos ao Mestre e ao Espírito de verdade e aos Espíritos do Senhor por toda esta gama de informações e de conhecimento que nos esclarece e nos consola. Pois todos estes ensinamentos são necessários para que possamos dar os passos certos, para que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio e buscar o caminho da transformação interior. Agradecidos ao Espírito Emmanuel por toda essa contribuição, por todos esses ensinamentos que foram tão importantes para todos nós, pois nos esclareceu e permitiu ampliarmos a nossa visão da vida, a nossa visão como espírito. Portanto, ao término desse ciclo de estudo, estejamos todos agradecidos, com os nossos corações em agradecimento, possamos então estar com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco tem irradiação, né? E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui reunidos para darmos continuidade a esse estudo que foi maravilhoso, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui.